Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre etnocentrismo versus ações afirmativas. Primeiro, nós vamos entender um pouco mais sobre esses conceitos. Vamos lá? Etnocentrismo, né? A palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar outra etnia e suas derivações, como cultura, hábitos, religião, idioma e formas de vida em geral, com base na etnia própria. A visão etnocêntrica de mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça sua própria cultura como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Disso se resulta, grosso modo, que o observador etnocêntrico vê-se como superior aos demais em aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais. Mas o que é etnocentrismo, A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e culturas, e centrismo, posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua superior. O etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc., Aí, palavras do Everaldo Rocha, que é antropólogo e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. O etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração de intolerância e preconceito cultural, religioso, ético e político ao longo da história. Manifesta-se na ideologia racista, com as noções de supremacia do branco sobre o negro ou de uma etnia sobre as outras. Etnocentrismo e racismo. Enquanto o etnocentrismo designa uma classificação por etnia, o racismo parte de uma noção de raça, que foi constituída socialmente ao longo dos anos e defende a posição de que os diferentes grupos étnicos podem relacionar-se com diferentes raças. A noção de raça já está em desuso, no campo da antropologia e da sociologia, pois ela pretendia, quando surgiu, assumir a tese de que uma espécie humana era classificada por diferentes raças hierarquizadas, de modo que algumas fossem superiores e outras fossem inferiores. Na antropologia do século XIX, tentava-se associar o nível de desenvolvimento cultural com a raça, entendendo raça como um aspecto biológico, sendo que culturas superiores derivavam de raças superiores e culturas inferiores de raças inferiores. Essa visão, por ser etnocêntrica e ter como base o homem branco europeu, justificou à época a exploração dos povos africanos, asiáticos, indianos e nativos da Oceania e das Américas por parte dos europeus. Etnocentrismo e xenofobia. Xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro, ao que veio de fora. Uma visão etnocêntrica por partir da sua própria cultura para estabelecer uma hierarquia cultural, tende a ver o estrangeiro como alguém inferior, em hábitos, costumes, religião e outros aspectos culturais, o que resulta naquela aversão ao que veio de outro lugar. É, portanto, inferior, ao que já habitava no lugar de referência. Etnocentrismo e intolerância religiosa. Essa relação é semelhante às que foram descritas nos tópicos anteriores, mas se relaciona diretamente com a religião. A tendência nesse caso é que a religião do outro seja vista como errada e inferior, o que implica uma noção e classificação e hierarquização e preconceito quanto às religiões, derivando disso um etnocentrismo religioso. E o que seria esse etnocentrismo religioso? A visão etnocêntrica na religião causa a intolerância religiosa e o preconceito contra as manifestações espirituais diferentes das que o observador etnocêntrico segue.
Tomemos como exemplo o Ocidente, que é majoritariamente cristão. O cristianismo foi amplamente difundido dentro da Europa e a colonização das Américas pelos povos europeus forçou a entrada e disseminação dessa religião em nosso continente. Os povos nativos daqui tiveram as suas crenças forçadamente profanadas pelos colonizadores, que promoveram, inclusive, grandes campanhas de catequização dos nativos por meio de grupos religiosos cristãos. Os jesuítas, por exemplo, como a Companhia de Jesus. Para os europeus, o cristianismo era a religião correta, que levaria à salvação da alma, enquanto a religião dos povos nativos era inferior, errada, pecadora. Ainda hoje, existem casos de etnocentrismo religioso, quando, por exemplo, religiões de matriz africana são desrespeitadas por cristãos, que as associam ao pecado e ao que é considerado demoníaco, podendo acontecer também o movimento inverso, que é mais difícil de ocorrer por conta da hegemonia da religião cristã no Ocidente. Isso ocorre porque o praticante de uma determinada religião tende a considerar o seu grupo religioso como a única manifestação dogmaticamente correta. Etnocentrismo e relativismo cultural. No século XIX, iniciou-se o processo de neocolonialismo, ou imperialismo europeu. A Inglaterra, a França, a Alemanha e outras potências capitalistas europeias investiram em novas políticas de expansão territorial e praticamente dividiram entre si os territórios da África e da Ásia, como da Oceania também. Para justificar a exploração das riquezas daqueles lugares e a política de segregação racial, os europeus tiveram que buscar uma justificativa científica, pois no século XIX a ciência já estava amplamente divulgada e a religião já não era mais suficiente para justificar qualquer tipo de ação autoritária. Nesse sentido, a antropologia surgiu com a tentativa de criar teorias científicas que justificassem a exploração dos povos de fora da Europa pelos povos europeus. As primeiras teorias dessa área, desenvolvidas pelo biólogo e geógrafo inglês, o Herbert Spencer, afirmavam que havia uma espécie, de hierarquia entre as raças. Nessa perspectiva, os brancos europeus eram superiores, seguidos pelos asiáticos, pelos índios e pelos africanos, sendo que os últimos, os menos desenvolvidos. Essa corrente ficou conhecida como darwinismo social ou evolucionismo social, pois se apropriou da teoria da evolução biológica lá do Charles Darwin e ampliou ela no campo sociológico. No fim do século XIX, o antropólogo e geógrafo alemão Franz Boas questionou o evolucionismo social, o darwinismo social, ao conhecer a cultura dos povos nativos do atual estado do Alasca, nos Estados Unidos. A partir do século XX, a visão etnocêntrica da antropologia foi revista por estudiosos como o antropólogo polonês, o Bronisław Malinowski, que realizou trabalhos no campo com os aborígenes australianos, e o antropólogo belga, radicado no Brasil também, o Claude Lévi-Strauss, que durante anos aproximou-se de tribos indígenas brasileiras para desenvolver seu trabalho antropológico. O Lévi-Strauss deu início mais preciso no campo da antropologia cultural e o estruturalismo antropológico, além de reconhecer de vez a importância de respeitar a diversidade cultural. O respeito à diversidade cultural destrói qualquer noção de hierarquia cultural e traz à tona essa ideia de relativismo, ou seja, de que os aspectos de uma cultura devem ser observados respeitando a identidade daquela cultura específica e não partindo de uma noção própria da sua cultura. Essa noção de relativismo cultural é necessária para se estabelecer um estudo sério e preciso sobre as diferentes culturas, mas deve-se ter cautela quanto ao seu uso. Vamos entender aqui alguns conceitos. Relativismo é a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, sendo o resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos, reconhecimento da diversidade cultural como positiva. Multiculturalismo diz respeito à existência de muitas culturas numa região como uma cultura predominante, como no Brasil, o Brasil é multicultural. Alteridade é o reconhecimento da diferença, segundo
o abagnano, né? Alteridade significa ser outro, né? Colocar-se ou constituir-se como outro. Ou seja, você vai ver o outro através de olhos que não sejam seus, né? A sua cultura não é melhor do que o outro, né? É diferente apenas. Em relação às ações afirmativas, né? Ações afirmativas são políticas públicas focais voltadas para grupos que sofrem discriminação étnica, racial, de gênero, religiosa, né? As políticas afirmativas têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades. São linhas de atuação que abrangem, né, a priorização no atendimento de serviços públicos, né, como educação e saúde, a proteção social e empregabilidade, o reconhecimento legal de suas tradições culturais e o fenômeno na sua continuidade, né? O combate ao preconceito sofrido pelos caminhos, né, por caminhos jurídicos, políticos e sociais. O que são nessas ações afirmativas, né? São essas políticas públicas que visam, né, minorar a desigualdade, né, política, social, econômica entre os grupos de uma sociedade, né? A premissa básica das ações afirmativas é promover igualdade de acesso a oportunidades, né? Então, propõe um tratamento desigual aos desiguais para a construção de uma distribuição equitativa de bens e oportunidades. São importantes mecanismos para a ampliação da mobilidade social ascendente, né? Elas permitem ainda, de forma reduzida, que os caminhos percorridos por indivíduos de determinados grupos, né, sejam frutos de sua escolha, né, e não das circunstâncias, né? As ações afirmativas abarcam a promoção dos direitos civis, a emancipação material e a valorização do patrimônio cultural. Tipos de ações afirmativas, a gente tem aí bolsas, auxílios, né, reservas de vagas prioritárias em programas de habitação, né, de creche, empréstimo, distribuição de terras, cotas, né, em diversos níveis de ensino e em concursos públicos, a estimulação à contratação de indivíduos de grupos sociais discriminados, né, fundos de estímulos e preferência em contratos públicos. Além dessa dimensão material, né, pelo acesso à educação, ao emprego, à habitação e os meios de subsistência, as ações afirmativas, elas englobam também a dimensão simbólica e cultural, né, por meio de políticas de proteção e estilos de vida, né, aos povos tradicionais, como os povos indígenas, os quilombolas, os ciganos e os ribeirinhos, né. A gente tem um exemplo claro, né, que é o estabelecimento de metas mínimas de participação na imprensa, né. Hoje no Brasil existe um percentual aí de mínimo, né, de pessoas, por exemplo, que vão aparecer na novela, né? Se você tem uma novela, você tem que ter aí um percentual de pessoas negras, né? Você tem que ter um percentual aí de pessoas indígenas, né? Isso tem o objetivo de dar visibilidade para esses grupos, né, que sofrem aí com a ação etnocêntrica, né, de racismo, de xenofobia e outros tipos de preconceito que o etnocentrismo traz. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Num país com passado escravista como o Brasil, a situação social dos negros exige enfoques específicos. Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem assistindo à multiplicação de iniciativas de indivíduos ou de grupos sociais voltadas para a reparação ou a garantia plena de direitos sociais dos negros. Em seu conjunto, essas iniciativas constituem: letra A, atos legislativos, letra B, ações afirmativas, letra C, coalizões institucionais, letra D, reformas administrativas. Vamos conferir a resposta. A resposta certa é a letra B. Vamos lá, rapidinho mais uma questão. As políticas de ações afirmativas visam promover a valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro e indígena através de programas educativos específicos. Letra B, o ingresso e permanência na educação escolar dos afrodescendentes indígenas, né, educandos provenientes de classes economicamente desfavorecidas. Letra C, a instituição de disciplinas escolares como a cultura e história da África nos diferentes tribos indígenas do Brasil. Letra D, o rompimento de critérios de exclusão fundados na discriminação socioeconômica. A resposta correta, né, é a letra B, o ingresso e permanência na educação escolar, né, através de cotas, né, principalmente das universidades, nos concursos públicos. Por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.